Bom dia, senhoras, bom dia, senhores. Meu nome é Enio Messias, sou trabalhador voluntário do Centro Espírita Kardecista Luiz Sérgio, da cidade de Vinhedo, em São Paulo. E dando sequência, já neste ano de 2026 que se inicia, nosso projeto de Gotas Fraternas, onde nós estamos fazendo leitura e comentário do livro Jesus no Lar, ditado pelo espírito de Neio Lúcio, psicografado por Chico Xavier. Cabe a nós, neste dia, a lição de número 43 desse livro, chamada A Glória do Esforço. Ela começa assim. Relacionava Tiago, filho de Alfeu, as dificuldades naturais na preparação do discípulo, quando várias opiniões se fizeram ouvir sobre os percalços do aprimoramento. É quase impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão, concluíram os aprendizes de maneira geral. A maioria das criaturas compraz-se na avareza ou no endurecimento. Registrava o mestre a conceituação expendida pelos companheiros em significativa quietude quando Pedro o convocou diretamente ao assunto. Jesus refletiu alguns instantes e ponderou. Entre ensino e aproveitamento, tudo depende do aprendiz. Interessante, né? Vamos prestar atenção nisso um pouquinho, né? E a seguir falou com brandura. Existiu no tempo de Davi um grande artista que se especializara na harpa com tamanha perfeição que várias pessoas importantes vinham de muito longe a fim de ouvi-lo. Grandes senhores com suas comitivas descansavam de quando em quando junto à moradia dele, cercada de arvoredo, para escutar-lhe as sublimes improvisações. O admirável mestre fez renome e fortuna, parecendo a todos que ninguém o igualaria na terra na expressão musical a que se consagrara. Em seus saraus e exibições, possuía em seu serviço pessoal um escravo aparentemente inábil e atoleimado, que servia água, doce e frutas aos convivas e jamais conversava, fixando toda a atenção no instrumento divino, como se vivesse fascinado pelas mãos que o tangiam. Muitos anos correram quando, certa noite, o artista volta de inesperado ao domicílio, findo o banquete de um amigo na vizinhança e, com indizível espanto, assinala celeste melodia no ar. Alguém tocava magistralmente em sua casa solitária, qual se fora um anjo exilado no mundo. Quem seria o estrangeiro que lhe tomara o lugar? Em lágrimas de emoção, por pressentir a existência de alguém com um ideal artístico muito superior ao dele, avança devagar para não ser percebido e, sob intraduzível assombro, verificou que o arpista maravilhoso era o seu velho escravo tolo que, quando há minutos que lhe pertenciam por direito e sem incomodar a ninguém, exercitava as lições do Senhor, às quais emprestava, desde muito tempo, todo o seu vigilante amor em comovido silêncio. Foi então que o artista magnânimo e famoso libertou-o e conferiu-lhe a posição que por justiça merecia. Diante da estranheza dos discípulos que se calavam confundidos, o mestre rematou. A aquisição de qualidades nobres é a glória infalível do esforço. Todo homem e toda mulher que usarem as horas que dispõem na harpa da vida, correspondendo à sabedoria e à beleza com que o nosso Pai se manifesta em todos os quadros do mundo, depressa lhe absorverão a grandeza e as sublimidades, convertendo-se em representantes do céu para seus irmãos em humanidade.
Quando a criatura, porém, somente trabalha na cota do tempo que lhe é paga pelas mordomias da terra, sem qualquer aproveitamento das largas concessões de horas que a divina bondade lhe concede no corpo, nada mais receberá além da remuneração transitória do mundo. Bom, essa mensagem, ela nos traz um fundo muito especial. Os discípulos conversando e discutindo sobre seria impossível praticar as lições da Boa Nova no mundo avesso à bondade, à renúncia e ao perdão. Concluíram eles, não é? A maioria das criaturas comprasse na avareza ou no endurecimento. Realmente, né? Hoje nós, né, estamos vivendo um momento difícil na Terra. Mas esse momento difícil que nós vivemos aqui, para o que diz nesta lição para nós, ele já existe há muito tempo. Já existe a boa vontade. Existe a boa nova, que está chegando aqui para nós através do Espiritismo, e existe a boa vontade, que já existe ou existiu já há muito tempo e vem existindo até hoje. Uns têm a boa vontade, outros não têm. Porque pessoas existem que estão altamente interessadas apenas nas coisas da terra, apenas no dinheiro, apenas em conseguir os seus objetivos através de fazer simplesmente por fazer simplesmente por necessidade financeira, fazer simplesmente para ganhar dinheiro, fazer simplesmente por fazer, no interesse de uma profissão. Mas vejam, a profissão, ela é necessária, ela existe e ela não está à parte. Então as pessoas, nós fazemos muitas coisas pensando no ganho financeiro para o qual nos especializamos. E a nossa especialização, muitas vezes, é um dom que temos. Neste caso, o escravo, que não conversava, não falava nada, servia ao seu senhor durante as apresentações que o povo da época, no tempo ali de Davi, como diz a nossa lição, vinha para conhecer aquele instrumentista, aquele músico, que tocava maravilhosamente bem. Ele tinha este dom de tocar maravilhosamente bem. E esse nosso irmão, ele se apresentava para esta população, não colocando, pelo que se conclui agora de toda esta lição, não colocando a sua entrega nas composições em que ele tocava. Ele tocava maravilhosamente bem, ele fazia a apresentação, mas faltava alguma coisinha na apresentação dele. E o que era essa coisinha? O seu escravo, que nos seus tempos livres ele emprestava do mestre dele, do seu senhor, as lições, e ele se dedicava a aprender, ele se dedicou durante muito tempo a aprender as lições, a aprender a tocar. Por quê? Porque ele era fascinado, ele gostava, o amor que ele tinha pela música, o amor que ele tinha pela harpa, por esse instrumento, ele ouvia com emoção, ele sentia com emoção, independente do valor monetário que pudesse lhe trazer um dia. Ele era um escravo, ele não pensava nisso. Ele estava vivendo o verdadeiro momento dele de emoção naquele instrumento. Já era coisa que ele trazia talvez de outros tempos. E ele já estava ali prestando esta atenção. Ele ficava fascinado por aquilo que ele estava ouvindo o seu mestre e senhor exibir, tocar e apresentar. Mas, na sua quietude, ele também tinha o dom. Ele dedicava o dom que ele tinha ao aprendizado, ou seja, ele se dedicou de verdade, com amor,
com carinho, com gratidão a Deus, àquilo que ele já tinha dentro dele, não como uma profissão, não como para ganhar dinheiro, com toda a qualidade que superou o mestre, como o próprio mestre reconhece no texto, que ao chegar em casa, sorrateiramente ao ouvir uma canção, uma música, ele se surpreendeu que era o escravo dele. E ele sentiu que o escravo já estava tocando melhor do que ele. E ele que era considerado o grande músico da região, o grande músico naquele momento, mas sempre tem alguém melhor do que nós, naquilo que todos nós fazemos. Ninguém é superior a tudo. Então, precisamos tomar também cuidado, um pouquinho, que pode extrair daqui, com a nossa vaidade. Nunca nos julgarmos o melhor de todos. E o escravo mostra para ele isto. E dá a ele o dom, e dá a ele a importância do amor. Nós temos que pensar na mesma coisa. Nós temos que fazer tudo o que nós fazemos, nós temos que fazer com amor, com prestação, pensando no próximo. Tudo aquilo que nós temos a capacidade, que viemos com uma capacidade já anterior do nosso espírito, que trazemos no nosso perispírito, que já temos registrado nas nossas caixinhas da memória e que afloram de acordo com o sentimento que nós temos que realmente dar o valor devido, como ele deu, desinteressado e fazer o que precisa, o que quer ou o que deve, com amor, com carinho, com dedicação. Isto é o que nós temos dentro de nós para colocar e dar para o nosso semelhante. Mostrar ao nosso semelhante o que temos de bom, que todos nós temos coisas boas. Todos nós temos valor, todos nós crescemos ao longo das encarnações, todos nós já adquirimos muitas informações, muitos dons, e que isto só falta ser trabalhado para podermos dedicar a quem nos cerca. Nós temos grandes músicos desta forma, já apareceram grandes instrumentistas desta forma, e que deram do seu melhor, que fizeram o melhor que puderam e nos marcam. Quantas músicas nos marcam hoje para falarmos de música, como é a lição de hoje? Quantos e quantos artistas já passaram pela nossa mente, pela nossa vida e que estão registrados até hoje? Se nós voltarmos para trás, lá no nosso tempo, um pouquinho mais para trás, mesmo os jovens que estão aqui nos ouvindo, ou que possam estar nos ouvindo e estão, também têm guardado dentro de si quantas coisas bonitas que já ouviram, quantas coisas belas já ouviram dos próprios pais, ouviram das mães, dos pais, das mães, né? dos pais, do pai, já ouviram dos professores, e tudo isto fica guardado, que um dia vai aflorar na memória e ele pode usar. E nós também. Então, isto é o amor que desce do céu para todos nós. E isto é o que Deus nos deu, que nós já aprimoramos, nós já guardamos e nós fazemos com amor e carinho, dedicando ao nosso semelhante. Aqui o exemplo é melodia, é instrumento, é música, que é maravilhoso. Eu adoro música, né? Eu adoro um instrumento para ser tocado. É um dom maravilhoso. Agora, não é apenas para a música que nós devemos ter este comportamento. Nós temos que ter este comportamento para tudo que fizermos. Os discípulos de Jesus, eles ficam um pouquinho abalados com a forma como Jesus nos traz as explicações. E nós também, não é? Porque a forma como ele traz, tão simples, ele nos mostra como é fácil sermos felizes. Vamos ser felizes todos os dias. Vamos ser felizes todas as horas. Vamos cantar uma música dentro de nós ou para fora de nós. Vamos tocar um instrumento dentro de nós ou para fora de nós. Ou seja,
cada atitude boa que nós estivermos tendo e fazendo é um instrumento que nós estamos tocando, comparando a nossa lição de hoje, a glória do esforço. Agora, é através do esforço, não é simplesmente fazendo. Nós temos que ter o esforço como o nosso escravo teve. Ele fez, se dedicou sozinho e aprendeu. Quantas e quantas pessoas aprendem a tocar um instrumento sozinho? Quantas e quantas coisas você já fez aprendendo sozinho? Pensando, raciocinando, isso é o seu progresso, isso é a sua vida. E é isso que nós temos que ter. Essa lição é muito marcante, porque o exemplo da música é maravilhoso. A música nos eleva e nos enleva. A oração cantada, experimentem ver uma oração cantada, uma oração falada através de um acompanhamento musical. Ela faz ela dá um reflexo dentro de nós de uma compreensão muito maior se simplesmente falada. Cante você num determinado momento uma oração e veja o que acontece. Isso aqui é uma teoria minha, não é o que Cristo escreveu, né? Mas é que dá para nós tirarmos dessa lição. Tente fazer alguma coisa dessa forma. Use a música. Vai ser bonito, vai ser gostoso. Essa lição hoje é muito bonita, essa lição é muito gostosa. Espero que, dentro do meu incentivo, né, que eu fiquei muito incentivado a falar sobre esse assunto neste momento, e espero que todos fiquem também incentivados, porque a música é isso, o grande incentivo. E temos que transferir a música para todas as nossas atitudes, como se estivéssemos tocando toda hora, todo dia e sempre um grande instrumento para todos. Senhores, agradeço a todos esta atenção. Espero poder ter comentado de forma que os senhores possam, de fato, entender aquilo que eu entendi e passo para os senhores desta forma, como eu entendi, e que Deus esteja sempre presente na vida de todos nós. Que a paz esteja conosco, que Jesus nos abençoe e Deus nos proteja hoje e sempre. Tenham todos um bom dia, na paz de Deus e de Jesus.